Pai, eu sou Cláudio Procida, consultor ABESE. Hoje estou aqui para uma conversa bem rápida com você e vamos tratar do momento atual, além de passar algumas dicas de como se preparar para a retomada pós-quarentena que praticamente estagnou a economia, o mercado nacional e também mundial. Vamos lá? Diante do cenário atípico que estamos vivendo, temos 3 certezas. A primeira: a questão da pandemia será resolvida, pois o ser humano, através do seu conhecimento construído, adquirido ao longo do tempo, e principalmente pela urgência da demanda atual, será capaz de resolver essa situação. Portanto, isso tudo vai passar. A segunda certeza: tudo vai mudar. Essa crise vai quebrar muitos paradigmas sociais e empresariais impactados por uma nova percepção das reais necessidades de consumo. O consumidor visto como pessoa, a relação entre empresa e consumidor será mais humana, será empresas, produtos, soluções resolvendo as dores de pessoas, Então essa relação humana vai ser a grande mudança. Isso já vinha acontecendo, mas de uma forma mais gradativa. Esse momento atual externou isso de forma mais evidente e isso vai obrigar com que as empresas criem mudanças para atender esse novo tipo de relacionamento com o consumidor. E aí vem algumas questões, Será que as estratégias das organizações estavam preparadas, estavam atendendo de forma plena às necessidades do consumo? Ou seja, será que a relação era realmente humana? Era uma relação social de entrega de soluções que realmente resolviam as questões dos clientes? Então, essas são questões que devemos colocar hoje em prática dentro da nossa empresa. Uma outra questão que é muito importante é: será que as empresas já não estavam engessadas na sua estrutura organizacional? Ou seja, criava-se uma infraestrutura para atender determinados nichos de mercado ou uma grande variedade de nichos de mercado, e isso criava uma burocracia muito grande dentro da empresa, e talvez não fosse essa a necessidade, talvez um modelo de negócios diferente, talvez uma transformação digital não poderia resolver isso? Claro que sim. Muitas, inclusive, já estavam tomando essas ações, porém tinham o tempo necessário para fazer isso. As mudanças não vinham acontecendo de forma tão grande, era mais evolutiva. Hoje não, hoje a gente teve uma quebra nesse paradigma todo, ou seja, temos que atender de forma diferenciada e a empresa precisa ser enxuta, ela precisa ser refeita para que esses processos, para construir um processo de relacionamento humano com o consumidor, seja mais eficaz. Uma outra pergunta interessante, que eu acho que é importante, não só para as empresas, mas também para os profissionais, é o seguinte: será que eu, como profissional, estava realmente preparado para desempenhar um papel mais adequado no mercado? Ou seja, será que pós-graduação em gerenciamento de projetos, pós-graduação em comércio exterior, será que essas profissões realmente são exigências hoje? Ou seja, quais são as características, quais são os perfis profissionais que hoje as empresas vão exigir diante desse novo ambiente de negócios e de relacionamento com um novo tipo de consumo, Então essas são questões muito importantes a serem colocadas nesse momento de reflexão empresarial, Então, diante desse contexto, vamos para a terceira certeza absoluta: as mudanças são inevitáveis. Sempre ocorreram mudanças, mas uma mudança drástica como essa que está acontecendo agora é inevitável. E mudança é o seguinte, não é um problema. A mudança faz parte do ecossistema de inovação. Precisamos tirar essa questão de que mudança é sinônimo de problema, é sinônimo de estragar tudo que a gente tinha feito. Enfim, mudança é o ambiente dentro de um ecossistema que permite a inovação, a geração de novas ideias, a criatividade exposta de forma processual dentro da empresa. Então a mudança é o impulso às novas inovações. Perfeito, aqui eu gosto de dar um exemplo da transformação digital, que hoje em dia é a forma como você reestrutura a sua empresa, os processos, a sua infraestrutura física para atender o mercado consumidor,
porque um consumidor hoje, ele trabalha de forma mais integrada com a tecnologia, com a forma mais digital. Então a empresa também precisa se adaptar a isso. E estava acontecendo. Então ela era uma evolução mais gradual, era evolutiva. Existia tempo para análise e construir esse processo de forma mais branda. Hoje em dia não. Nesses últimos meses, o que a gente pode perceber é que essa transformação digital agora é obrigatória e tem que ser rápida, porque o consumidor também está passando por uma necessidade de trabalhar de forma mais rápida e que atenda a sua dor, a sua necessidade nesse momento e talvez serão nos próximos meses aí, esse consumo que existe hoje será, vamos dizer assim, perpetuado e até melhorado, e as empresas precisam seguir nesse mesmo caminho. Mas será diferente, porque o mercado consumidor mudou. Então, as empresas que já vinham implementando a transformação digital ou que já estavam dentro desse processo já fundamentado, vão ter que tomar vão ter que fazer pequenos desvios na implantação disso. Porém, são desvios que vão levar ao quê? A uma melhor eficácia nesse atendimento, nessa relação com o consumidor. Por isso, temos todos que nos preparar, tanto os profissionais quanto os empresários. E aí, o caminho para a retomada com um novo normal dentro desse ambiente colocado é a busca por novos conhecimentos, dentro do ambiente geral, de empresarial e de consumo, criatividade exposta e colocada como um processo dentro da empresa para buscar novas soluções, novas formas de relacionamento, enfim. E um dos grandes perfis, tanto para a empresa quanto para o profissional, é a capacidade de adaptação, porque todo mundo tem que ter em mente que mudanças são permanentes e a gente precisa estar se adaptando a todo momento às novas realidades colocadas pelas mudanças que ainda podem surgir de acordo aí com o ambiente sociopolítico e econômico mundial aí, né? E a grande palavra-chave ou as grandes palavras-chave para isso é capacitação e aprendizado contínuo. Portanto, este momento é a hora de se preparar para a retomada. Daqui a uns 3, 4 meses vamos ter uma retomada gradual, né? Só que a retomada gradual não vamos voltar ao que era o passado, vamos ter todo um ambiente diferente e a gente precisa estar preparado, capacitado, com muito conhecimento para que a gente tome o rumo certo como empresário, como profissional nesse segmento, no segmento de segurança eletrônica, né? E aqui eu vou dar algumas dicas, né? Dicas para organizar a empresa e seus recursos para se preparar nessa retomada que está para chegar, né? Então, primeira dica, tenha uma visão sistêmica da sua empresa, uma visão geral da sua empresa. Olhe como ela funciona, como funcionam as engrenagens, os processos, as suas áreas dentro da empresa, né? É nesse momento de crise generalizada que aparecem os pontos críticos de toda a cadeia de valor da empresa. Lá nos seus produtos, os seus fornecedores, os seus prestadores de serviço, na sua infraestrutura interna, no seu time interno. Enfim, identifique quais são os pontos críticos da empresa, onde são os gargalos, aonde você precisa dar mais atenção dentro da sua organização. Outra coisa importante é, olhe as tendências do consumidor. Veja, o consumidor hoje mudou, né? O consumo mudou por uma imposição, né, dessa pandemia. E a gente precisa estar atento, né? O empresário precisa estar atento a essas mudanças para buscar novas oportunidades e entender como isso está funcionando, como é que o consumidor está funcionando, para atender a dor dele e entregar uma solução adequada. Então é importante que você tenha essa pesquisa para entender a sua empresa e a tendência do consumidor que atua, que é onde você atua com as suas soluções. Uma vez identificados esses pontos críticos e as tendências do consumidor, vamos para a segunda dica: criar um plano, né? Com todas essas informações levantadas. E fazer o que com essas informações? Ajustar a estrutura física da empresa com as estratégias definidas, ou seja, processos, tecnologias, enfim. E aí você, sabendo quais são os processos de forma mais precisa, você vai saber quais tecnologias implementar e aí você vai saber quais são
os profissionais que você precisa, ou se você já tem alguns profissionais, você vai precisar treiná-los para que eles estejam alinhados a essa nova infraestrutura, essa nova estratégia de processos e tecnologia que você vai implementar dentro da sua empresa. Então, treine o seu time com as habilidades que se alinham à nova estrutura. Você, empresário e profissional, pode começar isso hoje. E é o momento mais propício, porque as coisas estão mais paradas, estão mais estagnadas. Né? A gente está fazendo redução de custos nas empresas, mas a gente não está fechando a empresa. Muitas estão, né? Infelizmente isso acontece, mas também é uma oportunidade para quem fechou reabrir com novos conceitos. E para quem está conseguindo se mantendo uma redução de custo, pegue os seus recursos internos, a sua equipe, o seu time e treine mediante essas novas visões que você levantou com essas informações que eu citei nas dicas anteriores. E aí a ABESE entra aí como uma entidade que dá suporte ao segmento de segurança eletrônica, né? Então nós temos lá a Academia ABESE, que conta com uma plataforma de treinamentos que pode ajudar os empresários e os profissionais do mercado nessa retomada para o novo normal. Visite lá a plataforma EAD, a plataforma de treinamentos da ABESE, olhe todo o suporte jurídico e contábil que a ABESE pode entregar para vocês, ou seja, temos toda uma linha de conhecimento dentro da ABESE que pode dar esse suporte nessa jornada que vocês vão ter agora na retomada das engrenagens da economia, tanto nacional quanto mundial, né? A ABESE sempre evolui nos seus conteúdos e métodos de aprendizagem, sempre se adaptando às realidades do mercado das empresas de segurança eletrônica. Portanto, consulte os treinamentos disponíveis, consulte toda essa infraestrutura de suporte que a ABESE pode dar ao mercado, às empresas do mercado. Visite o site abese.org.br e ali você vai encontrar mais informações para dar suporte e ajuda às empresas que estão passando por um momento crítico, porém um momento interessante onde você, empresário, pode trabalhar novas ideias, novos conceitos para esse segmento. Venha com a gente, porque juntos somos mais. Muito obrigado e até a próxima dica. Um grande abraço, turma!